boa noite, shalom para você que ama os podcasts. E é tão bom quando eu viajo, sempre tem um ou outro falando, eu acompanho o podcast, eu comecei a ver, eu encontrei vocês estavam no 30º, aí eu voltei tudo, estou quase alcançando vocês de novo. É muito legal, isso deixa a gente muito feliz, saber que está sendo útil para vocês. Nós sabemos que muitos podcasts são feitos, alguns são mais bate-papo de vários assuntos, ou até de testemunho. Esse aqui é diferente. Esse aqui é até um bate-papo, mas é Bíblia o tempo todo, né? É um bate-papo com a Bíblia. É sentar aos pés de Jesus e ouvir o podcast, porque ele é celebrado em todos os nossos podcasts. Então, boa noite para você. Lembrando, o pastor Vinícius vai falar, mas lembrando para vocês que agora tem live no Instagram, toda segunda-feira às 13 horas e só no YouTube toda terça-feira às 18 horas. A do Instagram é só no Instagram, segunda-feira, 13 horas. E a do YouTube, só no YouTube, terça-feira, 18 horas. Eu fosse você, ficava nos dois, porque 13 horas, segunda-feira, é um assunto e às 18 horas no YouTube é outro assunto. Mas o pastor Vinícius vai dar o recado completo. Boa noite a todos, muito boa noite, bem-vindos. Pedindo, como sempre, a você, para não esquecer, né? A gente tem tido, graças a Deus, bastante gente visualizando, um número grande de pessoas que estão acompanhando, até comentando, mas se esquecem de se inscrever no canal. Então não deixe de se inscrever, clicar no sininho, para que você possa ser avisado de tudo isso que a pastora Naira acabou de colocar em relação às programações que são feitas ao vivo, as programações que já estão no canal como rotina, tanto pela manhã como no final do dia, e também de curtir. Clica lá no joinha, clica lá no like, deixe a sua manifestação para a gente e compartilha. Compartilha com a família, com o amigo, com o parente, com todos que você sabe que gostam de temas bíblicos. A gente aqui tenta sempre se prender exclusivamente ao que é palavra, Bíblia. Quando damos a nossa opinião, nós deixamos sempre claro antes, olha, isso é a nossa opinião a respeito de um determinado tema. Mas 99,9% que você vai ouvir aqui é leitura bíblica. E por isso que a gente fica, às vezes, aqui você vai ver Bíblia para lá, Bíblia para cá, fazendo anotação para não esquecer de fazer algum comentário. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Você que gosta demais, se torne membro. Sempre na descrição dos comentários existe ali a instrução para você se tornar membro do canal, onde você vai poder ter acesso a conteúdos adicionais de cursos, de palavras, de livros da pastora Naira, e aí você vai ter lá a instrução de tudo que você vai poder receber como adicional. Tem muita coisa legal, tanto em termos de cursos, quanto em termos de livros e outras coisas, outros conteúdos que a gente está sempre atualizando lá para você poder ter acesso. Muito obrigado pela sua participação. E não esquece que está começando o podcast, compartilha aí com muitas pessoas. Você que começou a assistir agora, não fica sozinho, porque o tema hoje é interessante, hein? Mitos e verdades sobre o inferno. Não é um assunto que ele gera curiosidade, mas você não quer ouvir sobre isso, mas é importante porque tem muita curiosidade sobre o inferno. Pouco a gente fala sobre ele, não é? Grandes homens de Deus, aliás, a igreja moderna, ela é como que se o inferno não existisse, porque não fala nunca do inferno. Essa é uma das modernidades, né? Você não... Isso daí parece que, tipo assim, não está na moda na pregação. Você já viu algum pregador famoso com uma boa pregação sobre o inferno? Não. Então, é por aí. Mas a gente tem que falar do inferno? Sim, porque existe. E a palavra fala sobre o inferno. É o que Deus queria? Não. Deus não queria o inferno. Deus queria céu e terra misturados, céu e terra, e ele colocou o nome do que ele gostaria que a nossa vida fosse, Éden, deleite. Então não é, porque o inferno é um lugar de sofrimento, é um lugar de ausência de Deus. Então a gente
Muito você ouve, o que é inferno? A ausência de Deus. Sim, é. Por isso, então, se é a ausência de Deus, o que é que tem no inferno? Sofrimento, tem escuridão, porque onde tem Deus tem a luz, onde tem destruição, porque onde não tem Deus tem destruição. Ali não tem restauração, não tem o perdão. É um assunto que a gente tem que falar, porque tem muita gente achando que vai ter uma chance lá no inferno. Não tem não, gente. Isso aí a gente lê até a parábola, né, que Jesus conta em Lucas capítulo 16, e tem muita gente que briga. Não, não é parábola não, Jesus contou um fato real. Parábola ou caso real, o que sai da boca de Jesus é a realidade. E Jesus, ele mostra, nós vamos chegar lá na parábola, mas vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Céu, lugar de prazer, terra deveria ser vida e vida em abundância. Ah, tá, e o inferno tem o quê? Se não tem vida, tem morte. Então, é um lugar muito ruim. E, como Deus não está, tem que ter uma outra autoridade lá. Quem é que está? Quem é a autoridade máxima no inferno? Aí é Satanás. Então, a gente está falando de outro reino. Pronto, chegamos a essa conclusão. Se a gente fala do reino de Deus, eu falo de céu. Se eu falo de reino das trevas, eu falo de inferno. Mas eu vou jogar aqui na mesa uma curiosidade. Será que o diabo está no inferno? Acho que essa é uma dúvida de muita gente, né? Uma dúvida de muita Assim, eu acho que não chegou o dia do seu julgamento ainda, né? Ele tinha um contrato com Deus de 6 dias na Terra, não é isso? De perambular pela Terra e perseguir por 6 dias ou 6.000 anos. Eu acho que ele ainda está dentro do prazo dele e, na verdade, agora com a grande tribulação, ele se manifesta, cumpre tudo, aí sim, aí ele vai. E vai de vez. Então, vamos lá. Onde que está Deus? Deus está no paraíso. O que é o paraíso? É o terceiro céus. Então, eu estou falando do trono de Deus. Onde está o trono de Deus? Porque Deus está comigo, Deus está com você, Ele habita dentro de nós. Nós somos a casa espiritual do Senhor. Mas eu estou falando em termos de habitação mesmo, né? A habitação dele, onde está o trono dele? Está no paraíso. E aonde que está a habitação do diabo? Não é no inferno, como disse o Jonas. A habitação dele hoje, o inferno, ele gerencia, ele administra, ele deixa lá para quem hoje morre sem Cristo, ímpios, morrem e vão para onde? Eles vão para o inferno. E quem morre com Cristo, quem morre aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador, vai para onde? Vai para o céu. Então, a gente só tem 2 lugares, querido. Céu e inferno. Lembrando a vocês que não existe mais Hades nem seio de Abraão. Isso acabou. Quando Jesus veio, ele colocou fim nesses 2 lugares, porque não precisava mais. Não, ele abriu os Hades céus. tem. O Hades tem. Não, tem, não como inferno. É inferno. É inferno. O seio de Abraão também era céu, porque eram pessoas de Deus que estavam guardadas ali. Eu digo que eles hoje não existem mais como eles eram, porque a pessoa que morre em Cristo vai para o céu. Vai imediatamente para cima. Os anjos chegam, te recolhem e te levam. E quem morre sem salvação também vai para algum lugar, que pode ser Hades, nome de Hades ou não, mas não sei. Vamos situar a turma, porque a gente a senhora já falou sobre a atualidade, né? Pontuando objetivamente. Hoje, como muitas pessoas perguntam, morri, estou em Cristo? Céu. Não estou em Cristo? Ímpio? Inferno. Sim, ponto. Não tem lugar intermediário. Ponto final. Vou dormir. Agora situando no nosso vamos puxar lá para o começo. A gente estava até tentando fazer um desenho de uma linha do tempo, né? Vamos colocar lá para trás. Como o pastor Jonas falou, eu tinha um nome, tinha uma situação da criação até Adão, até Noé, né? Até Noé, onde houve a primeira destruição do mundo. Quem naquele tempo, a pessoa que nasceu e estava em Cristo, ou melhor, estava em Deus, estava ligada com Deus, conectada com Deus, e foram alguns homens importantes citados na Bíblia conectados com Deus, aquela pessoa morreu naquele tempo. Para onde ela ia? Então, vou responder essa pergunta, e a pessoa vai, em que estado ela fica? Dormindo ou acordada? Então, deixa essa pergunta também para a gente fazer, tá? Então, vamos lá. Para onde a pessoa ia? Para o mesmo lugar que ela vai até hoje. Ela vai para
No Antigo Testamento eu tenho o nome Hades, que é em hebraico, Uhum. e no Novo Testamento eu tenho o nome Sheol, que é inferno no grego. Então, Hades e Sheol Mesma é coisa. inferno. Então, para onde pessoas sem Deus iam e vão até hoje? É o Hades. Bom, a mesma coisa. Hades barra Sheol barra inferno. Então. É o mesmo local com nome diferente. Então não tem mais lugar intermediário. É isso que é importante Nunca ficar teve. frisado, né? Porque tem aquela coisa de como é que fala? Purgatório. Não, nunca entendeu? teve. Isso Nunca é existiu tradição. Isso, né? Nunca Isso existiu. na história para você, Os para homens- vender terreno no os céu, homens foram indulgência. enganados, pô, muito. Isso foi um engano. Ou senão que nem o meu pai, né? Aí eu vou falar. Eu vim de uma família, tanto o Jonas quanto o Vinícius, eles já tiveram o grande privilégio de nascerem em lar evangélico. Vocês não sabem o que é privilégio, gente. A tua cabeça é poupada de um monte de engano. Imagina eu que vim de uma mistura. Tudo, mas pensa numa coisa. Se você perguntasse assim para qualquer um da minha família, o que vocês são? Diria que é católico, mas era tudo menos católico. Era tudo, sabe que era um combo? Acreditava em tudo, fazia tudo, e, inclusive, o meu pai, quando a gente estava assim vivendo, eu conto isso, eu já contei para o trio, né? Aquino, o Vinícius e o Jonas, mas isso me marcou. Meu pai, minha mãe comendo tudo contadinho, meu pai com um pedacinho de carne, e o meu pai pegava o pedacinho de carne dele. Meu pai sempre foi apaixonado por animais e dava para o cachorro. E escondido da minha mãe. Minha mãe também amava animais, mas a minha mãe sabia que não ia ter carne para todo mundo, não ia ter para a segunda vez. E meu pai estava dando a carne que ele tinha para o cachorro. Aí a minha mãe falava: Alberto, não dá a tua carne para o cachorro, eu vou dar outra comida para o cachorro, não dá a tua carne para o cachorro. E meu pai fala: eu estou dando a minha parte. Quando eu morrer, eu vou passar direto pelo céu do cachorro. Eu ouvia essa briga sempre que a minha mãe pegava o meu pai dando a carne para o cachorro. Até que eu cresci ouvindo isso, essas brigas. Aí, quando eu cresci, pai, o que é isso, céu de cachorro? Você não sabe, menina, quando a gente morrer, a gente vai passar, antes de ir para o céu, passa pelo céu de cachorro. Se você foi bom com o cachorro, você passa reto. Se você não foi bom com o cachorro, você fica ali sofrendo. E aí eu, que não era criada no evangelho, falei: meu Deus, tem que ser melhor com o cachorro agora. Mas isso, gente, são mitos. A gente está falando de mito ou verdade. Purgatório, mito. Céu de cachorro, mito. Verdade, céu e inferno. Com que nome? Eu não estou falando de céu, o céu, terceiro céu, paraíso. Tudo isso é o mesmo lugar. Agora, quando Paulo falou: eu conheço um homem que foi até o terceiro céus, eu conheço um homem que foi até o paraíso, dependendo da tradução, é o mesmo lugar. E inferno, Hades barra Sheol barra inferno, é o mesmo lugar, só que com 3 nomes diferentes. Então, acabou, tá? Não tem outro lugar, tem céu e tem inferno, não tem lugar intermediário, não tem chance de arrependimento. O que tem, Jesus, não sou eu, Naira, que falo, é Jesus que fala, em Lucas capítulo 16, onde ele responde para nós que não vai ter segunda chance. Você pode ler? Lucas 16, a senhora está falando da parábola do rico e Lázaro. Então, a gente está ali a partir do verso 19, e aí eu posso ler. Quer que leia tudo, do 19 até o final? Porque a história é importante, né? Pode. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão,
tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado desta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado e tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes à minha casa, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então a gente destaca aí, várias vezes foi dita a palavra, o que tem no inferno? Tormento. O que tem no inferno? Sofrimento. O que tem no inferno? Decisão final. Jesus disse, acabou. A tua chance foi em vida. É Jesus falando. Eu não preciso responder nada. A palavra, Jesus responde. Tem um abismo entre você e eles. E aí ele respondeu outra coisa, morto não volta. Tem abismo. É irrevogável. A decisão a ser feita é na vida. Por isso que tantas vezes ele chama a atenção da gente e fala, a vida é um sopro, presta atenção com o que você faz com a vida. Quando o fio de prata for cortado, como está escrito em Eclesiastes, acabou. A decisão final é até o último segundo da tua vida. Não decidiu, já está decidido por você. Se você não decidiu ir para o céu, se você não decidiu viver com Deus, se a tua opção não foi Deus, então a tua opção embutida é inferno. Adianta a pessoa dizer que é ateu? Não, porque eu não acredito em Deus e não acredito em inferno. Não adianta ele não acreditar. Ele acabou de tomar uma decisão. Se ele tomou a decisão de não ter Deus, ele vai para o inferno. Ateu vai para o inferno. Mesmo que ele diga, não existe céu, não existe, ele vai ser surpreendido quando ele morrer, de que o céu é de verdade e o inferno é de verdade. Então, a resposta está aqui. Uma observação. Isso é muito importante que a senhora falou, porque hoje vende-se no mundo uma cultura de neutralidade. Né? No céu não existe frio e quente, existe luz e trevas. É dicotomia o tempo todo. Exatamente. Então, não tem um caminho do meio. Não. E é muito importante quem está nos ouvindo saber disso. Existe estar com Deus e com Cristo e estar no inferno. Não tem essa coisa de, não, eu aceito, eu acho interessante, eu sou simpático a... Não tem. Ou você está ou não está. Porque se você está simpático, você vai para o inferno. E tem outra se você acha coisa, legal, você vai para o inferno. E não confunda estar em Deus com atos de bondade. Exatamente. Você querer comprar o céu com a tua bondade, porque bom é só Deus. Você não vai conseguir ser bom o tempo todo e os seus atos de bondade não compram o céu. E andar com Deus é relacionamento. Relacionamento se eu tenho um relacionamento, é porque eu converso com a pessoa, eu conheço a pessoa. E como é que eu conheço Deus? Lendo a Bíblia. Como é que eu converso com Ele? Orando. Como é que eu cresço o meu relacionamento com Ele? Indo para a igreja. Então, não tem essa neutralidade também no teu relacionamento com Deus. Não, eu dou esmola para o pobre. Fui bonzinho a vida inteira. E eu não roubo, eu não mato, eu isso e aquilo. Aí Deus olha para você e fala o que está escrito em Mateus 7:21, né, que é mais grave ainda. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí as pessoas vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele falou, mas eu não te conheço. Essa palavra conheço em grego é gnosko, Gnosko, gnosko. Essa palavra gnosko é conhecer na intimidade, é usado para a palavra de relacionamento íntimo. Adão conheceu Eva, ou seja, Adão teve relação com Eva.
Então, essa palavra gnosko que ele está falando, não adianta você dizer que me conhece, você tem que ter intimidade comigo. Ter intimidade é orar, ter intimidade é ler a Bíblia, ter intimidade é ir na casa da pessoa, e a casa de Deus é a igreja. Não adianta você querer dizer, não, pela internet é a mesma coisa. Não é. Então, casa e fica com um relacionamento virtual. É a mesma coisa, ué. Eu vou ficar aqui, então aí eu fico na minha casa, o marido fica na casa dele, e aí fala, ué, onde é a tua casa? Eu estou na minha casa, mas eu fui no casamento, eu casei. Mas você não tem uma casa? Não. E aí, vocês se encontram quando? A gente fala pela internet, a gente fala aqui pelo FaceTime, a gente até abre, olha, eu tenho intimidade, eu até abro um Zoom e falo com ele no Zoom, com meu marido. Não, gente, relacionamento com Deus é você sair, se arrumar, sair da tua casa e ir para a igreja, a casa dele. Quem ensinou isso foi Jesus. Todo sábado ele ia na sinagoga. Certo ou errado? E muito importante, quando a senhora fala de intimidade, a gente vai lá em Gênesis e a gente vê que o casamento, 2 se tornam 1. Quando você se torna templo, habitáculo do Espírito Santo, 2 se tornam 1. Então é esse casamento, esse grau de intimidade que a gente tem que ver, né? É o Senhor habitando em você e você com ele sendo um só. Né? Essa relação de aliança, de unidade. Né? Então, aquele que acha que é pela sua obra e você foi justificado, você se torna justo, não é pela sua obra, é pela obra de Cristo. Você recebe a tua salvação pela graça, a graça que Cristo te deu. Então não adianta, às vezes a gente, até para se consolar ou para se confortar, perde uma pessoa querida ou uma pessoa próxima. E aqui nós estamos com a pastora começou a falar. Hoje é um tema duro, é um tema muito duro. É um tema muito duro, mas que é para quem está vendo saber a verdade. E a verdade é, se você não está em Cristo, se você não tem essa relação de intimidade, se ele não habita em você, se você não conversa com ele todos os dias da sua vida, se você não acorda e lê a palavra e ora e busca ao Senhor, não tem outro caminho, não. Ser bonzinho e ser uma pessoa boa, agradável, eu não minto, eu não falo palavrão, amém, isso é importante? Né? E lá em Tiago fala, os seus atos, aquilo que você faz é importante, porém aquilo que você faz é muito por conta da presença do Espírito Santo, não é porque você é bonzinho, na carne você é ruinzinho, mas no Espírito você se torna uma pessoa boa. Boa por quê? Porque Cristo habita em você. Exato. Não porque você, por sua própria força, seja capaz de fazer alguma coisa. Vamos aproveitar, né? Você que quer hoje aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje é o dia e hoje é a hora. Aí sim, pode ser aqui. Amém. Agora, pela internet. Né? Você agora, neste momento, quando cai o temor, não é medo, é temor. Poxa, ninguém me falou que o inferno é de verdade. Só falam que o céu é de verdade. Sim, o inferno é de verdade. O pastor Vinícius leu Lucas 16. Antes de ir para o Antigo Testamento, eu estou querendo chocar vocês mesmo. E eu quero que o Jonas leia Lucas, eu acabei de passar aqui para ele a passagem que eu pedi, Lucas 12, 20, Jesus falando sobre esse assunto de novo. Ele chama quem não acredita em céu e inferno de louco. A palavra não sou eu, Naira, mas eu vou completar. Olha, você que o temor está caindo sobre a tua vida agora, e você agora na tua casa, você pode confessar com os seus lábios, fala, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, eu te aceito como meu Salvador, eu abro a porta do meu coração, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu quero estar contigo, eu não sabia que o assunto é tão sério, que eu tenho que tomar uma decisão em vida. E eu vou fazer um convite, se você não leu, se você não escutou, se você entrou na metade, quando o pastor Vinícius estava lendo Lucas capítulo 16, leia a partir do versículo, fala para mim o versículo aí, Lucas 16, a partir de 19. Do versículo 19 até o fim. Então, leia e ouça Jesus falando sobre céu e inferno, tá bom? E agora, escuta bem o que o Jonas vai ler, porque é Jesus falando de novo, e que caia sobre a tua vida o temor.
Lucas capítulo 12, a partir do versículo 20. Ok. Mas Deus lhe disse, louco. Pode ler um pouquinho antes para dar o contexto? Exato. Vou começar aqui do... Onde Jesus está falando sobre um homem rico. Vou começar aqui do 18, então. Finalmente exclamou, já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Esse é um homem, tem que ser um pouquinho antes. Tem que ser do 13, na verdade. Então alguém gritou no meio da multidão, mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Mas Jesus respondeu, homem, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir coisas assim? Cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que possui. Valor da vida. O valor da vida. Então, contou a seguinte parábola. Um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso, seus depósitos ficaram cheios e ele não tinha mais onde colocar a sua colheita. O homem pensou no seu problema. Que devo fazer? Finalmente exclamou, já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora, sim, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco. Isso é Jesus falando, hein? Você morrerá esta noite. Viu, louco? E então quem ficará com tudo que você preparou? Sim, assim acontece com todo aquele que junta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E daí ele está falando, por que ele chamou esse homem de louco? Porque esse homem não era rico para com Deus, ele era pobre. O que é ser pobre? Não ter um relacionamento. O conceito pobreza e riqueza para Deus é diferente do nosso. Vamos deixar Quando claro a gente chega, Deus não tem problema com a riqueza humana. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo isso. Ele e pouco ele se fica importa. feliz quando você conquista. A questão é a falta de equilíbrio. Mas ele está falando o que aqui? Esse assunto, qual é o conceito de riqueza para Deus? Qual é a maior riqueza? Ele diz para a gente não ficar mais preocupado em ajuntar tesouros aqui na terra, mas o tesouro do céu. Então, ele está falando que a gente não está entendendo que ele não é só o Deus que te faz prosperar aqui na terra, que tem uma riqueza que você não está ligando para ela. E ele diz em Apocalipse, quando ele fala para a igreja de Laodiceia, você é pobre e miserável, compra de mim ouro para você se enriquecer. Que tipo de ouro que ele está oferecendo? Ele mesmo. Ele é a riqueza, a presença dele na tua vida. Então, ele está falando, aquele homem está fazendo planos para anos, de que ele estava bem, de que ele não precisava de mais nada e que ele ia ter anos de felicidade e deleite. Jesus falou, não, você vai morrer hoje. E você é louco por quê? Porque você vai para o inferno. Por quê? Porque esse homem, o dinheiro dele não ia levar ele para o céu. Porque ele era pobre em Deus. Não é porque ele tinha dinheiro que ele foi para o inferno. É porque ele não tinha uma vida com Deus, a despeito de na terra ele ser rico, no céu ele era pobre. Por quê? Porque ele não ia para o céu, ele ia para o inferno, de tão pobre que ele era espiritualmente falando. Ele não aproveitou o último segundo da sua vida para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem muita gente que acha que aceitar Jesus como Senhor e Salvador é também fora de moda. Olha, não, é o teu passaporte para o céu. Você precisa aceitar Jesus. Olha, eu nem sou evangelista, eu ensino, mas hoje eu estou sendo evangelista, estou dizendo, hoje pode ser. E quem é que garante que hoje não é o teu último dia ou o meu último dia? Hoje pode ser o teu último dia. Será que você não caiu aqui no podcast para isso? Para você decidir o que você vai fazer? Despertar, né? O que você vai fazer da tua vida na eternidade? Porque aqui você decide. Olha, a dura realidade é essa. Em vida é você que decide. Deus te dá uma proposta, Deuteronômio 30. Escolhe a vida ou a morte. Eu gostaria que você escolhesse a vida, mas você pode escolher a morte. Este homem rico, ele escolheu a morte. Ele não tinha tempo para Deus. Ele não tinha tempo para ir na igreja. Ele não tinha tempo para ler a palavra. Ele não tinha tempo para orar. Jesus o chamou de louco. Louco é uma pessoa sem entendimento, sem juízo, inconsequente. Foi isso que Jesus... Então, Jesus não poupa a palavra porque ele não ama, não é porque ele ama.
Ele ama, e por isso que ele fala para você agora, porque eu te amo, eu prefiro te chamar de louco e depois dizer, ainda bem que você me ouviu, agora você está aqui no céu comigo, você não é mais louco, você é sábio, você é rico em Deus. Então, eu prefiro te chocar aí na terra, mas parece que todo mundo tira as palavras meio chocantes de Jesus, da Bíblia, e não prega. Você só prega, olha, Jesus disse que você é lindo. E ele disse. Jesus disse que você é maravilhoso. Até que ele disse. Mas ele também te chama de louco ou de hipócrita. E a gente tem que ouvir para a gente acordar. Então, desperta tu que dormes. Mas eu fiquei no Novo Testamento, né? E tem mais. E não respondi a tua pergunta. Só aproveitando, a senhora vai objetivamente falar, mas foi falado do seio de Abraão. Sim. Então, aproveitando a passagem que foi lida, porque quando ele diz acerca do seio, o que é o seio de Abraão? Então, o seio de Abraão, existe uma linha que diz que o inferno era dividido em 2 compartimentos. Isso vem da mitologia grega, não é assim, que o inferno é dividido em 2 compartimentos. Na soberania de Deus, vamos lá, você me fez uma pergunta de Adão... Da criação até Noé. Até Noé, para onde as pessoas que, inclusive no juízo de Noé, né, o juízo da geração de Noé, para onde que as pessoas foram? Exatamente. Para o inferno. As que não aceitaram Deus, as que não ouviram Noé, as que não tomaram uma decisão, como Enoque, como Abel, como Sete, pessoas que estão aí nesse intervalo, que não tomaram uma decisão, para o inferno. Então, essa turma toda que morreu ali afogada ali no dilúvio, todo mundo para o inferno. Para o inferno. Não tem outro local, é o inferno. O inferno foi inaugurado com a primeira pessoa que decidiu. Se você me fizer uma pergunta assim, e Adão? Para mim foi para o céu, porque ele se arrependeu. Aonde que eu vejo que Adão se arrependeu? Ele não se arrependeu na hora, ali antes de sair do Éden. Eu vejo que ele falava com Deus, ele sacrificava, ele ensinou. Quem é que ensinou Abel a adorar a Deus? Adão. Então, a gente vê todo um legado de Adão e Eva. Então, para mim, Adão, ainda que pelo fogo, né, ele foi salvo. É o que eu creio. Você pode dizer que você está enganado, mas é o que eu creio. O que você vai falar com ele quando chegar lá no céu? Adão, você pisou na bola. Aí ele vai virar para mim e ele vai falar assim, Naira, se não fosse eu, seria você. Porque eu lembro aquela visão que eu tive uma conversa com Adão já. Ele está falando, mas eu já tive uma conversa com Adão numa visão que eu tive aos 13 anos. Mas, e foi forte. Mas o que eu queria dizer para vocês, então, de Adão até a criação, foi para o inferno. Até Noé. Até Noé. Foi para o inferno. Mas eu estava falando alguma coisa, me fugiu. Mas a gente está falando do seio de Abraão. Seio de Abraão. E Abel? Foi para onde? E Sete? Foi para onde? E Noé? Foi para onde? E Eva? E Eva? Foi para... Não pode... Eva também. Eu tenho que defender Eva. Mais forte ainda, o homem segundo o coração de Deus. Davi. Quem ele chamou mas de amigo. A gente ainda tem Noé, ele vai para frente. Foi também para o seio de Abraão. Mas a gente tem Noé. Ninguém podia entrar. Gente, ninguém podia entrar nos céus antes de Jesus. É muito importante essa é a ansiedade do sanguíneo. Calma. Essa é a ansiedade do sanguíneo. Tá em Noé. Também Noé. E ele bate na mesa, estoura o ouvido de vocês. Também Noé. O justo. Então, o justo, até Noé, ele vai para um local que, na soberania de Deus, Deus chamou de seio de Abraão. Por quê? Porque ninguém podia entrar sem o sangue de Jesus no céu, a não ser Enoque, que foi arrebatado. Ali foi algo sobrenatural, foi exceção. Enoque e Elias foram completa exceção. Eles ali tiveram o corpo transformado, como vai ser no arrebatamento, e entraram no paraíso antes de Jesus. Mas nós não temos, ninguém foi arrebatado, a não ser esses 2. Então, até Noé, nós temos um local que Deus, na sua soberania, aonde só sei que não é no paraíso, não era no paraíso. Era um local que se chamava seio de Abraão. Então, o justo até Jesus ia para o seio de Abraão. E o ímpio até Jesus ia para o inferno. Aí a gente pode adiantar. E aí de Noé até Jesus. Até Jesus. Até Jesus. De Noé até Jesus.
Aí o Mesma Jonas já coisa. falou, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Tanta gente Daniel, Abraão, Abraão, Isaac, Isaac, Jacó. Nossa. E a gente vai, Débora, né? Não vou deixar as mulheres de fora, peraí. Foi uma- Ruth, teve mulher. Raabe, e Perfeito. teve muita mulher aí. E falei, Débora, As esposas dos patriarcas, né? sim, Sara, Rebeca, então nós vamos aí, né? E Lia, porque ela não Sim. era a esposa que foi ali chamada a matriarca, mas vamos por Lia. Lia era uma mulher de Deus. Então a gente vai e coloca todo mundo no seio de Abraão. Que multidão, hein? 4.000 anos de justos no seio de Abraão, Infelizmente, 4.000 o inferno teve um número anos maior. de ímpios no inferno. O que acontece com Jesus? O que acontece depois de Jesus? Jesus vai para a cruz, leva os teus, os meus pecados, leva todos os nossos editos de dívida, como está escrito em Colossenses, e ali ele crava na cruz do Calvário toda a dívida, ele rasga, e como ele mesmo disse, está consumado, está pago, e ele pagou com a sua própria vida. E naquele momento nós sabemos que ele vai até as profundezas da terra, ele vai e se apresenta lá no seio de Abraão, e a gente tem Salmo 24, que é o salmo que eu amo, e ali o Senhor vai até o seio de Abraão e ele leva. Como que ele leva? Ele leva toda essa multidão, uma multidão de Adão até o último justo que morreu. Quem foi o último justo? Assim, eu ouso dizer que foi o ladrão da cruz. Ao lado dele, exatamente. Eu ouso dizer que o último justo que Jesus prometeu, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Não falou seio de Abraão. No paraíso. Então, eu acredito que o último justo a morrer, registrado na Bíblia, foi o ladrão na cruz que se arrependeu. Então, Jesus estava falando, ali era uma grande revelação. Ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. O que acontece? Jesus vai e apresenta o seu próprio... O que você tem em Hebreus? Jesus apresenta o seu próprio sangue para o Pai, e ele diz agora, Pai, olha, esse é o trabalho penoso da minha alma, como está escrito em Isaías. Essa multidão aqui é uma multidão, é o início de uma multidão que agora entra no paraíso, porque eu abri um caminho onde não havia caminho, eu rasguei o véu, e agora eu apresento. Mas, gente, isso é lindo. É lindo demais. E aí, onde que entra o Salmo 24? Imagina Jesus subindo aos céus com essa multidão. Quem é que está do lado de Jesus, hein? Agora eu vou falar para vocês. Quem que você acha? À direita você acha que é Abraão, à esquerda você acha que é Davi, eu não sei, acho que está todo mundo ali. Acho que Jesus deixou assim, fileiras laterais. Não, eu acho não dá, que Davi gente. de um lado e Abraão de outro, cada um de um lado. Tem Moisés, né? E aí, Moisés? Moisés, E Elias? Moisés tem um mistério com Moisés aí. E Elias? Então, mas Elias não foi arrebatado? É verdade, é verdade. Então, Mas aí vamos Moisés. falar, e Noé? Né? Muita Noé, gente boa, gente. né? Será Muita que gente... encabeçando a fila não está o próprio Adão, que a senhora falou? Vem Pois cá, é. meu filho, você passou esse tempo vem, todo aí, querido, mas eu meu conheço teu querido, coração. você Vem deixou um comigo. legado. Puxa a fila aí. Pois Quem é. sabe, né? Não sei, gente, isso não só sei Jesus, também. mas De a gente repente- pergunta para De ele. repente, ao lado de Jesus estava um pequenino. Alguém, Um anônimo, como eu amo. né? Um insignificante. É verdade, é verdade. Será que é a escrava de Naamã? Não sei, um anônimo. Ou a viúva de Sarepta? Os anônimos, Verdade. eu amo os Pode ser, anônimos. entendeu? Mas já não é anônimo, né? Mas Não, é uma não é improvável, anônimo, uma mas improvável. É provável mesmo. Uma improvável. Improvável. Então, olha, a imaginação é tão bom, né? Mas Não, eu não só é sei só de uma coisa, eu imaginação, queria a gente sabe ler o que- Salmo 24. Tá aqui já. Lê aí, porque a gente Quer sabe que que leia? tá na O palavra. Todo diálogo, o diálogo. Levantai. Então, deixa eu só dizer o cenário. Imagina Jesus subindo com essa multidão, aí os anjos espantam, né? Porque eles olham a multidão e vê Jesus ali em toda a sua glória. Quem é esse, né? E ele diz, levantai ao portais para os anjos que estão ali, né? Abrindo ali a porta dos céus. Levantai ao portais a sua cabeça, Detalhe, eles levantai ao portais eterno. Eles não conheciam esse Jesus, porque esse Jesus glorificado. o glorificado Com um só- corpo, não, com marcas. Jesus que era Senhor dos céus e agora sobe como Senhor da terra também. É um novo Jesus, né? Salmo 24, começa no 7, né? Como a senhora falou, o diálogo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Quem é o Rei da Glória? É um diálogo, gente. O Aí Senhor... os anjos falam, quem é o Rei da Glória? Eu acho que para mim, salmo é música. Então, eu vejo isso. Você já viu um musical Ungido? Uhum. Poxa, como é que chama aquele aqui que é agora? O último, que Rua dura Azusa, 3 né? horas, da A Rua Rua Azusa. Azusa. Que musical ungido, né? Então, pensa um musical ungido, assim, igual o da Rua Azusa. Imagina agora, os anjos cantam de um lado, é lógico que eles estão cantando o que eles sabem. E Jesus responde, porque para mim isso foi a grande revelação que o salmista teve desse momento. Assim como o Davi teve a revelação no Salmo 22 da cruz, agora tem a revelação, né, dessa entrada. Então, é uma música, gente. Jesus está cantando e os anjos estão cantando. Jesus cantando, anjos, levante aí a cabeça. E aí eles cantam, ô Senhor, só chegou. Olha aí, é o Senhor forte e poderoso. Então, Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da aí Glória? os anjos de novo. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, eu imagino a glória deste momento. Sabe quantos anjos tem no céu? Milhares de milhares de milhares. É o que está escrito em Apocalipse. Imagina milhares de anjos cantando ao mesmo tempo. O céu celebrando. Aqueles urros e brados de vitória. Ele venceu, ele venceu. Gente, eu estou arrepiada só de falar. E é lira, e é harpa, e é trombeta, e é o Deus Pai com um sorriso de orelha a orelha, é o meu filho voltando para o céu, é a glória, é o Rei da Glória voltando, ele venceu, sabia que ele ia vencer, que ele ia aguentar, ele obedeceu até a morte de cruz, não teve obediência maior que a do meu filho, e o véu rasgou, e agora acabou o seio de Abraão, e tudo se fundiu no paraíso. Então, a partir de Cristo, o inferno continua existindo. E o céu é inaugurado com uma multidão, tá bom? Então, a gente continua na nossa linha aqui do tempo. Então, de Jesus até a grande tribulação. Muita gente vai morrer na grande tribulação. Aí Jesus já veio, aí a igreja, já passamos a igreja, foi arrebatada, já estamos na grande tribulação, tá? Jesus veio, Jesus pega sua noiva no final do tempo da graça, antes da grande tribulação. Estou falando de uma visão pré-tribulacionista, que é a nossa visão. Então, Jesus toma a sua igreja santa para si, e aí o inferno continua lá. E o céu continua lá. E a igreja vai, e aonde as bodas do Cordeiro estão sendo preparadas, no céu, onde tem muitas moradas, e a gente vai ficar lá com Cristo, o céu está lá, e o inferno continua. E durante 7 anos vai ter muita gente morrendo. Vai ter o que a gente chama de mártir, e os mártires vão para onde, gente? O que é mártir? Mártir é alguém que vai morrer. Alguém que não negou a Cristo. Não negou a Cristo. Então, vocês dois, para onde que vão os mártires? Vai para o céu. Para o céu. Para o céu. É Tanto que João tem uma visão. Quem é essa multidão Olha só. vestida de branco? Os mártires que morreram mas na tem um detalhe tribulação. importante aí, nesse intervalo. Sabe por quê? Ele vai para o céu como? Em espírito? Porque lembra que, com arrebatamento, o Senhor deu o corpo glorificado aos que já partiram, que morreram antes de nós, e no arrebatamento você também tem o teu corpo transformado em corpo glorificado. Então, desse ponto para frente, ou seja, até os mártires na grande tribulação, como é que eles subiram? Em espírito ou receberam o corpo? Eu acho que já recebe o corpo. Aí quando a palavra não é específica, não é, mas ali no céu a gente encontra eles todos vestidos de branco, aos pés do trono. João vê uma multidão, fala, quem é essa multidão? E aí a resposta para ele são os mártires que morreram, e ainda vai ter mais, porque ele tem essa visão quando completa 3 anos e meio de tribulação, e ainda vai ter mais mortos até se completar os dias, que são 7 anos. Então, vai ter muita gente morta. E quem vai morrer na grande tribulação sem Deus, que não vai ser mártir, vai para onde?
Vai pro Vai para o inferno. inferno. Então o inferno continua o mesmo. Então, assim, só pra gente fazer um apanhado. O inferno nunca mudou. Não. Desde a criação, inferno é inferno. Você pode Inferno dar é um inferno. nome aí hebraico, Seol, grego, Hades, seja lá o que for. inferno. Inferno é inferno. A diferença de terminologia que a gente usava antes, até Jesus, o seio de Abraão, a partir de Jesus, paraíso. Terceiro céu, paraíso. E isso perdura até Até Jesus voltar, que aí a gente vai... segunda vinda. Até a segunda vinda. Mas eu queria que lesse uma passagem que é em Números 16, que é o único registro que a gente tem de que o inferno é Números... Peraí, deixa eu... Números 16, aí começa em 30 a Números história. 16, versículo 31. É o único 31 em registro... diante, né? Números em hebraico é Bamidbar, é o nome. O que é Bamidbar? No deserto. Então, Números é o livro que Moisés, é o Pentateuco, um dos 5 livros que Moisés escreveu, onde Números descreve tudo que tudo que aconteceu no deserto, por isso que chama Bamidbar. Uma das coisas que aconteceu no deserto foi a revolta de Coré. Coré é um líder, ele levantou uma rebelião contra Moisés. Deus se aborreceu muito com a rebelião de Coré. Foi tão terrível que Deus ele continua dizendo essa rebelião lá no livro na Epístola de Judas. Ele fala que os falsos mestres e falsos líderes da última hora serão como Balaão, Coré e Caim. É o caminho de Caim, Coré e Balaão. Deus se aborreceu muito com essa rebelião de Coré e é o único registro que a gente tem na Bíblia de que pessoas caíram vivas no inferno. 31, então. Números 16. No Antigo Testamento, tá? Porque no Novo Testamento a gente vai ter o relato de uma pessoa caindo viva também. E quando Moisés acabou de dizer isso, a terra se abriu debaixo deles e engoliu Coré, Datã e Abirão, junto com as suas famílias e todos os seus bens. Eles e tudo que possuíam caíram vivos no abismo. A terra inferno, abismo é inferno. A terra se fechou sobre eles e eles morreram e desapareceram no meio da assembleia. Todo o povo de Israel, quando ouviu os gritos daqueles que morreram, fugiu com medo, gritando que a terra não nos engula também. Então o Senhor mandou fogo, matando os 250 homens que ofereceram incenso. Você está vendo? Só coisa sobrenatural aí. Abrir a terra e ser engolido vivo no abismo é ir direto para o inferno. Isso é muito forte, gente. E por isso que eu digo, pouco se lê isso. E ainda os que não caíram vivos foram mortos pelo fogo. Foram 2 ações completamente sobrenaturais. Abrir a terra e o fogo que queimou os que não caíram vivos. Mas teve morte. E ali um juízo, morte e juízo, inferno. Sabe o que eu acho nesse momento aí, dessa situação? É que esse povo tinha acabado de experimentar tanto poder de Deus, mas tanto poder de Deus, eles foram libertos de uma escravidão de 430 anos. Houve resistência para Faraó liberá-los. Então Deus fez lá as 9 pragas, e fez com que eles saíssem ainda com restituição de todo o tempo trabalhado como escravo. Deus fez os egípcios pagarem a eles cada centavo. E depois disso, eles têm a experiência do Mar Vermelho se abrindo, gente. Será que nós somos assim também, sem fé? Ou a nossa fé é tão rala que a gente não consegue gravar no coração as experiências lindas que nós temos com Deus, como, por exemplo, a experiência da nossa salvação, a experiência do primeiro amor, né? O primeiro amor com Cristo. Será que a gente esquece tão rápido assim? Esquece. É muito ruim. E uma coisa que eu tenho contra a igreja moderna é essa amnésia e essa leitura seletiva da palavra de Deus. O que é a leitura seletiva? Eu falo eu leio o que me agrada e eu entendo aquilo que me agrada. O que não me agrada é alegoria, o que não me agrada não é para agora, isso foi só para antigamente. Então, não tem uma leitura seletiva, porque vai acontecer a mesma coisa em Apocalipse. Eu quero convidar vocês a abrir Apocalipse 19 e 20. Eu acho que tem um outro problema aí no ser humano. É que a maioria de nós está em busca de um líder para ouvir e seguir.
você não está tendo o trabalho de buscar na palavra o entendimento e o conhecimento do verdadeiro Deus, da verdadeira fé, da salvação. Então, você aparece um líder falando umas histórias... Vento é como meninos atrás de vento de doutrina. Exatamente. E você segue, e segue cegamente, Sim. entendeu? Eu não sei onde você vai chegar com isso. Então, agora, a gente estava falando de grande tribulação. Quem morre e é justo e morre como mártire ou não como mártire, pode ser que a pessoa não tenha tido esse momento, mas morreu durante a grande tribulação por outro motivo, mas se ela fosse apanhada pelo anticristo, ela morreria como mártir. Então, justo que morreu durante a grande tribulação vai para o céu e o ímpio vai para o inferno. Agora, tem um assunto muito sério que Jesus vai falar. Então, enquanto o Jonas fica em Apocalipse 19, você pode abrir Mateus 25? Mateus 25 é Jesus falando sobre depois da grande tribulação. Porque depois da grande tribulação, a gente vai ter o milênio, e vai ser a mesma coisa, gente. No milênio vai ter... eu adiantei um pouquinho, então eu vou atrasar um pouquinho, tá? Então, no milênio, eu falei de grande tribulação. Começa milênio. Quem morre no milênio e é justo, porque está escrito lá que quem morrer com 100 anos no milênio vai ser... Então, só vamos ficar em morrer... Vai morrer precoce. Vai morrer novo. Quem morrer com 100 anos... Não entra em outro assunto. Vamos ficar só em morrer. Especifica que esse é o remanescente de humanos. Então, nem vamos entrar na igreja glorificada. A igreja desce com o corpo glorificado. Para ela não tem mais morte, não tem mais... Vamos fazer um podcast só desse. Como é que vai ser a convivência? Vamos ficar só... Como é que vai ser isso, hein? Então, vamos Você vai ser considerado extraterrestre. Não é? Eu acho que é o que vai acontecer. E na verdade, você é. Já somos. Então, quem morre no milênio e quem morre em Deus, tá? Quem morre porque ama a palavra de Deus, vai ouvir tudo que Jesus vai ensinar no milênio. Então, quem morre em Deus no milênio vai para onde? Vai para o céu. O céu está ativadão lá. Vai para o céu. E quem morre sem Deus? Continua indo para o inferno. Vai ter gente que morre sem Deus no milênio? Sim. Vai ter... Bom, vamos lá. Eu vou beber água. Mateus 25 é longo o Não, é só diálogo um pedacinho. aqui. Eu quero só um versículo aqui. Mas deixa só... Jesus vai falar do trono branco. Então, eu estou chegando lá no trono branco. No final da grande tribulação vai acontecer o quê? Vai morrer quem? O anticristo e o falso profeta. Então, vamos lá. O Jonas vai ler Apocalipse 19, para onde que eles vão? No versículo 20. E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que podia fazer poderosos milagres em nome dela, milagres que enganavam a todos os que tinham aceitado o sinal da besta e adoravam a estátua dela. Ambos, a besta e o falso profeta, foram jogados vivos no lago de fogo que queima como enxofre. E todo o exército deles foi morto com a afiada espada que saía da boca do que montava o cavalo branco, e todas as aves dos céus se fartaram com a carne deles. Então, gente, muito forte de isso. novo, a gente tem um relato de alguém que caiu vivo, agora já não é no inferno, aqui já inaugurou o lago de fogo e de enxofre. Se até aqui a gente falou de Hades, inferno e Sheol, aqui o assunto muda. Aqui é o Geena, aqui é o lago de fogo e de enxofre inaugurado pelo anticristo, falso profeta e por todos os seus seguidores. Então, é o anticristo, o falso profeta e todos os seus seguidores. Aqui acabou o inferno. Aqui, o lago de fogo... Não é que acabou o inferno vai acabar com Mateus 25, que é no trono branco. Aqui é inaugurado o lago de fogo e de enxofre com o anticristo e o falso profeta. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, aonde Jesus chega os bodes ali. A conversa vai de 31 a 46. Então vamos lá.
É só o versículo onde Jesus fala, sai de perto de mim quando eles estão sendo julgados. Espera aí, deixa eu ver ali para mim. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua direita, apartai-vos de mim, malditos, Isso. para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É o Então, 41. Jesus, ele fala antes, eu tô resumindo a parábola, você deve ler. Jesus, em Mateus capítulo 25, é um julgamento. Esse julgamento vai acontecer no final do milênio. Já falando do milênio, quem morre com Deus, onde vai? Quem morre sem Deus, para onde vai? O inferno ainda está ativo. Você tem a inauguração do lago de fogo de enxofre no final da grande tribulação, mas o inferno ainda está ativo. E aí o que acontece? No final do milênio, quando Satanás é solto, e aí tem outra rebelião, a morte de novo, e essas pessoas elas vão morrer, vão para o inferno, e ali Jesus coloca um local que é o trono branco, é o juízo. Aí ele quer todos. Ele quer as ovelhas e ele quer os cabritos. Ele põe as ovelhas do lado direito, como está em Mateus capítulo 25, e diz, servos bons, fiéis, entrem para o reino do Pai. Né? Bem-vindos ao reino do Pai, entrem para o reino do Pai. Esse é o que Jesus fala para a igreja, que já... Esse é o momento, não é juízo para a igreja. Eu digo que para aqueles que, os justos, não é juízo, é recompensa. Só entra, tenha descanso, entra no reino do Pai, agora nós vamos reinar na terra. Então, essa é uma recompensa. Agora, para o ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é o que a gente fez aqui na tabela. Todos que morreram desde a criação até o final do milênio, e tirando o anticristo e o falso profeta, que já foram para o lago de fogo de enxofre, nesse momento é o que o pastor Vinícius acabou de ler. Agora vocês vão para onde? O que está escrito? Lê de novo. Para onde que eles vão? Malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, e aonde é esse fogo eterno? Agora vamos ler Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, no final da tribulação, no final do juízo, aqui o Senhor diz, Satanás é derrotado a partir do versículo 7, e aí eu vou ler para você o versículo 10. O diabo, aí o diabo é solto no final do milênio, ele faz uma rebelião e é derrotado. A segunda derrota dele, ele teve uma derrota no céu e foi expulso do céu. Essa é a derrota final dele, diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E aí, olha o que está escrito. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Posso complementar só o Sim. seu... Porque no mesmo texto, né, quando a senhora fala, acabou o inferno, acabou a era, e é interessante, porque o inferno existiu sempre. Por isso que eu fiz a questão aqui de falar desde a criação até... Agora, olha o interessante, os versos 13 e 14. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Agora o detalhe, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo de enxofre. Por isso que eu digo que acaba. Então, pronto. Inclusive o próprio inferno. Sim, o inferno acabou. É isso que eu disse. Quem inaugurou o inferno foi o falso profeta e o anticristo. Mas, quando Satanás é lançado no lago de fogo de enxofre, o inferno, com todos os que nele estão, também são lançados. Se o inferno já era ruim, o lago de fogo de enxofre é pior. Eu sei que não é agradável ouvir nada do que nós falamos aqui, mas é necessário você saber. Por isso, hoje é o dia para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter uma vida de intimidade com Ele. Não adianta só aceitar Jesus, é ter um relacionamento com Ele, ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, que a gente chama de devocional, e uma vida de relacionamento em uma igreja, porque este é o local que Ele estabeleceu para nós estarmos até a sua vinda. A hospedaria é a igreja. Eu vou voltar. E ele não disse desative a hospedaria. Ele disse, estou falando da parábola do bom samaritano. Então, estou dando tudo que a hospedaria precisa para funcionar até a minha volta.
Esse é o recado de Jesus para nós. Amém. E antes da gente, o nosso tempo, Já esgotou. infelizmente, o assunto é maravilhoso, apesar de ser pesado, mas é importante. Né? Então, antes de eu vou pedir ao pastor Jonas, até pela deixa que a pastora deu em relação de evangelismo, ao evangelismo, né? O pastor fazer aquela oração final. Agradecer a participação de todos, pedir para vocês não deixarem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho para você vir a ser avisado de tudo que está sendo colocado e se tornar membro. Né? Aquele que gosta, que quer algo mais, uma palavra diferente, uma aula completa da pastora, né? Um livro, alguma coisa, uma bibliografia legal para você ter também, se aprofundar em determinados assuntos, se torne membro do canal, as instruções estão aí em todo o chat, né, que é logo abaixo do vídeo no YouTube, e aí com isso você vai poder então ter acesso a outras informações. Agradecendo a todos, pastor Jonas, por favor, então a sua consideração final e essa oração tão importante. Quando eu era pequeno, cantava um hino assim na igreja: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, nunca esqueci esse hino, porque, como a Naira citou hoje, lá em Deuteronômio, está escrito: eis que coloco diante de vós 2 caminhos, o caminho da bênção que gera vida e o caminho da maldição que gera morte. Escolha o caminho da vida, foi o conselho do Senhor para nós. Então, escolha a vida agora, escolha Jesus, porque você vai ter que esperar para amanhã. Você pode ser daqueles que o Senhor disse: pobre, coitado, louco, ainda hoje você vai morrer, você vai partir daqui dessa vida. Não deixe para aceitar Jesus amanhã, faça isso. E eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, que eu vou orar contigo. Senhor, tudo está à tua vista. O Senhor vê todas as coisas, principalmente o coração do homem. Com certeza existem pessoas agora com o coração quebrantado diante de ti. Pessoas que estão ávidas, Senhor, por ter essa experiência de uma nova vida com Cristo. Que o Senhor possa recebê-las, Senhor, no teu reino. Recebe-as no teu reino, Senhor, e dê a elas a vida eterna, a salvação, o perdão dos seus pecados, para que eles possam, Senhor, dentro em breve, subirem com a tua igreja. Muito obrigado por esta noite, obrigado por este podcast, obrigado, Senhor, por tudo que foi falado aqui, que sirva, Senhor, de instrução para muitos. Fica conosco, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.